Paz de Alcha, meus irmãos, que Yahweh abençoe todos vocês, em nome de Alcha. Primeiramente queria pedir aí, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tem muitas pessoas que veem os vídeos até de forma recorrente, mas não se inscrevem no canal. Então eu queria pedir que vocês pudessem se inscrever, porque é importante para compartilhar a palavra do Evangelho de Yahweh, de Alcha, compartilhar a verdade, principalmente nesses últimos dias. O máximo de pessoas que a gente conseguir alertar, pessoal, é importantíssimo, porque cada pessoa que recebe a palavra do Evangelho, recebe a palavra da verdade, é uma pessoa a mais que está sendo salva, que está sendo libertada pelo nosso Salvador Yahshua. Então compartilhem a palavra, eu peço para vocês, pessoal. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que significa a estátua de Nabucodonosor e principalmente o quarto reino, que são a parte dos pés, que é o barro misturado com ferro. Vou dizer o que significa, e isso está linkado com tudo o que eu tenho dito no canal, com tudo que eu tenho revelado para vocês. Está tudo linkado, pessoal. Tudo foi revelado nas profecias, pessoal. Então estava tudo linkado, e isso só poderia ser revelado, eu creio que nesses últimos dias, já agora na parte do final mesmo, porque Daniel, ele pediu para o anjo Gabriel, que foi o anjo que deu a revelação para ele, o Daniel pediu para que ele desse também a revelação dessas palavras. Mas Daniel falou: sela as palavras desse livro, porque são para os últimos dias. Então eu creio que a revelação ela só seria dada agora nos últimos dias. Então, em todos os séculos anteriores, muitas pessoas tentaram dizer o que significava essas revelações, mas eu creio que não conseguiram, porque essa revelação ela só poderia ser dada nos últimos dias, que é agora. Porque eu creio que o objetivo mesmo era que somente as pessoas dos últimos dias descobrissem, porque eu creio que as pessoas de antes não iriam acreditar, e isso acabaria confundindo a cabeça delas. Então eu creio que foi um mistério que foi designado para ser revelado justamente agora na parte final, e está sendo revelado agora. Vocês do canal estão acompanhando, estão sabendo a verdade. Então eu vou fazer uma leitura aqui sobre a estátua de Nabucodonosor, que foi um sonho que Nabucodonosor teve quando ele estava dormindo. Antes de dormir, a escritura fala que ele estava pensando o que aconteceria nos próximos dias, e Yahweh deu essa revelação para ele, que foi o sonho da estátua. Só que o rei Nabucodonosor, ele esqueceu dessa revelação, desse sonho, ele esqueceu. Então ele pediu para todos os sábios e todos os astrólogos e entendidos do reino dele para que contassem qual foi o sonho que ele teve, porque ele não se lembrava, e nenhum dos sábios ali conseguiu dizer para ele qual era o sonho que ele tinha dado, e nem tampouco a interpretação do sonho. Então ele soltou um decreto para matar todos os sábios e todos os entendidos do reino, porque eles não conseguiram dar a revelação e nem dizer qual era o sonho. Mas estava ali um jovem chamado Daniel, que é um Yaldim do povo de Israel, que veio como cativo quando Nabucodonosor invadiu Israel. E esse Daniel, ele orou para Yahweh para que desse a revelação do sonho, para que lembrasse ele qual era o sonho, para que também desse a revelação do sonho. E Yahweh deu a revelação para Daniel, e Daniel dá então essa revelação para o Nabucodonosor, que é a leitura que eu vou fazer agora. Então está em Daniel 2, aqui começando no capítulo, no versículo 29, Daniel 2, versículo 29, então iniciando: estando tu, ó rei, na tua cama, a subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto, aquele, pois, que revela os mistérios, te faz saber o que há de ser, e assim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre,
as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para grana das eiras do estio. O vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte que encheu toda a terra. Então, o que acontece? Daniel, ele tem a visão. Então vamos lá, pessoal. Daniel, ele dá o sonho para o Nabucodonosor. Então ele fala que a estátua, ela tem a cabeça de ouro, ela tem os peitos e os braços de prata, ela tem a parte do abdômen ali de bronze e os pés de ferro misturado com barro. A cabeça, muitos já sabem, né, que acompanham a escatologia, o que os outros falam. A cabeça de ouro significa o próprio reinado do rei Nabucodonosor. Os ombros e os braços são os medos e os persas que venceram o reino da Babilônia e se tornaram o segundo reino maior depois da Babilônia. E o terceiro reino, que é o reino de bronze, que é a parte do abdômen, são os romanos, o reino de Roma, que dominou o mundo inteiro também. E o quarto e o último, que eu não diria que ninguém sabe, mas muitos tentaram dar a interpretação, e eu vou dizer agora o que significa, de acordo com a revelação que Yahweh tem me passado. Então, passando aqui, essa informação ela está em Daniel 3:40. Eu vou ler aqui para vocês. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, ele assim esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele coisa de firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-á com semente humana, mas não se apegarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, o que significa, pessoal, o barro e o ferro? O barro significa os humanos. Esse último reino, que é a parte do pé do Nabucodonosor, o reino que dominaria o mundo inteiro, e esse reino, inclusive, é o reino que antecede a vinda do Messias, porque, como eu li aqui na revelação, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Se vocês voltarem, eu li lá na passagem que diz que foi cortada uma pedra com auxílio de mãos, e essa pedra ela cai nos pés da estátua. Ou seja, quando ela cai nos pés da estátua, ela quebra a estátua e esmiuça ela em vários pedaços, e o vento leva a estátua. Então, o que significa essa pedra? Essa pedra que é cortada é o próprio Yahusha, porque como diz o Salmo, no livro de Salmo, diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra principal, e eis que isto vem de Yahweh dos exércitos para os homens. Então, a pedra que vai ser cortada, que vai cair nos pés da estátua, é o próprio reino de Yahusha, porque é a vinda do reino de Yahusha dos céus, quando Yahusha vem. Então nós estamos já nesse tempo que é este quarto reino misturado, o barro misturado com o ferro. O que significa o barro? O barro são os humanos e o ferro são aquilo que eu tenho dito no canal, que é a abominação da desolação. Eles têm se imitado de humanos, eles têm fingido que são humanos, mas não são. Como eu tenho dito aí nos vídeos do encerramento do sacrifício contínuo, que são os humanos também, e a substituição pela abominação da desolação. Este último e quarto reino é, na verdade, o reino do inimigo que subiu debaixo da terra, como a própria Bíblia diz. Ai de vós que estáis na terra, porque Satanás subiu até vós cheio de ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Essa passagem, pessoal, ela é literal. Ele realmente subiu de forma física, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. E toda a profecia de Daniel, principalmente essa profecia que eu tenho dito para vocês do sacrifício contínuo, tudo isso
é uma revelação sobre isso que eu tenho falado no canal, que é a substituição do sacrifício contínuo e pela abominação da desolação. Então aqui também na estátua, na estátua de Nabucodonosor, as partes dos pés. Então pessoal, o barro, ele representa os humanos. O barro significa os humanos, porque no próprio livro de Gênesis está escrito, quando Yahweh faz a criação do mundo, no sexto dia Yahweh cria o homem, depois de criar os animais, Yahweh, ele cria o homem a partir do barro e molda o homem com as suas próprias mãos e sopra nele o fôlego de vida e o homem torna a ser o vivente. Então o homem ele veio do barro. Então quando a gente lê aqui em Daniel 3, no versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E o ferro ele significa aquilo que eu tenho dito no canal, que é a abominação da desolação, tá? Que vocês sabem muito bem o que significa, aqueles que acompanham o canal sabem, aqueles que não acompanham, vejam o vídeo anterior que eu fiz sobre a abominação da desolação. O fim do sacrifício contínuo é a substituição pela abominação da desolação. Os humanos eles estão sendo caçados e estão sendo substituídos pela abominação da desolação, que na verdade são espíritos, são demônios que depois que eles conseguem ali finalizar a pessoa, eles começam a imitar a pessoa e fingir que são a pessoa. Então já praticamente a maioria das pessoas do mundo já não são humanos. Eu diria aí que em torno de 66%, 2/3 da população já não são humanos. E aqui no livro de Daniel está escrito, aqui no quarto reino de Daniel, na parte dos pés, que é o barro misturado com o ferro, ou seja, são dois reinos que não se misturarão. Aqui está escrito, ó, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão ao outro, ou seja, eles vão se misturar, mas não vão se apegar. E até onde eu sei, esses espíritos eles não podem reproduzir como o homem. Então é isso, pessoal. Todas as informações que eu tenho passado no canal, elas estão sendo linkadas através da profecia. Então eu tenho passado para vocês que tudo que eu tenho dito aí no canal está escrito na própria palavra, pessoal. Só que essa revelação final, ela só seria dada realmente agora nos últimos dias, já no finalzinho dos últimos dias, porque o próprio Daniel ele pediu a revelação, mas o anjo Gabriel não quis passar para ele, porque são revelações que só seriam dadas agora na parte do final. Então, continuando a leitura final aqui, em Daniel 3:44, mas no dia desse reis, o Yahweh do céu levantará um reino que não será mais destruído, esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino é o reino de Yahshua. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, essa pedra é o próprio Yahshua, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro. O grande Yahweh fez saber ao rei o que há de ser depois disso, certo é o sonho e fiel à interpretação. Ou seja, a pedra ela vai ser cortada dos céus, ou seja, esse reino no qual nós estamos agora, que é o reino que é o quarto reino, que é a parte do pé da estátua, ele vai ser finalizado, ele vai ser encerrado pelo próprio Yahshua, que ele vai vir nas nuvens e vai quebrar todo esse reino, vai quebrar toda a estátua, e Yahshua vai começar a iniciar o seu grande reino, o reino da Shalaim, o reino da paz e o reino de Yahweh dos exércitos. Então, como eu tenho passado para vocês, pessoal, está tudo nas escrituras, eu tenho passado aí os capítulos e versículos para vocês lerem, tudo que eu tenho dito, está tudo aí, pessoal. Está tudo linkado, está tudo interligado. Eu creio que não tem mais como negar, não só na Bíblia, mas também em livros apócrifos. Eu tenho passado aí na parte dos posts, aí eu postei um livro apócrifo, que é o livro apócrifo de Baruque, que ele fala também sobre a invasão desses espíritos que aconteceria nos últimos dias. Vocês também tem acompanhado nos outros canais que fala sobre isso, os 3 dias, só que eu creio que não seja só 3 dias, esses 3 dias, pessoal, eu creio que seja algo literal, seja mais do que 3 dias, e a escuridão que eles dizem
3 dias de escuridão não seja algo literal de escuridão, mas uma escuridão no sentido da palavra e no sentido da presença de algo, porque como já aconteceu o primeiro arrebatamento, então aqueles que ficaram já são os remanescentes, que somos nós, daí o título do canal, que são os remanescentes de algo, aqueles que estão sobrevivendo à tribulação e à grande tribulação. Então é isso aí, pessoal, permaneça na palavra de Yahweh dos exércitos, buscando a sua presença, buscando o soberano, pois somente ele é que nos dá a salvação, somente o nosso eterno, o nosso Pai Celestial, o nosso Salvador e Redentor amado. Eu tenho procurado passar o máximo de informações para vocês. Espero que vocês estejam compreendendo tudo que eu tenho dito para vocês. Eu estou linkando tudo, eu estou passando todos os capítulos e versículos para que vocês leiam e para que vocês confiram vocês mesmos o significado. Eu gosto de falar concordando corretamente as concordâncias nominais e verbais e adverbiais, mas eu falo um pouco rápido, então, mas é isso aí. Mas é isso aí, pessoal. O mais importante de tudo é vocês estarem na presença do Eterno. Não queiram, pessoal, estar em pecado quando Yahushua vier nas nuvens. Esse evento ele já está muito próximo de acontecer. Eu não posso dar data porque isso só convém ao nosso Pai Eterno, nosso soberano, pessoal. Então eu não posso dizer que vai acontecer em tal dia, como o próprio Yahushua disse. Se o dono da casa soubesse a que dia há de vir o ladrão, ele ficaria de sentinela na casa e não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Então eu não posso dar a data, não posso dar o dia, mas eu posso dizer que está muito próximo, questão de meses, entendeu? Então está próximo mesmo, muito próximo, que eu tenho percebido que está muito próximo. Então, pessoal, eu gostaria que todos vocês se arrependessem, buscassem a presença de Yahweh, dos exércitos de Yahushua, porque Yahweh ele não quer que nenhum se perca, como está escrito em João 3,16, porque Yahweh amou o mundo e entregou o seu Filho de tal maneira que porque Yahweh amou o mundo e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pessoal, Yahweh ele não quer que nenhum de vocês venham a padecer, mas ele quer que todos venham ao arrependimento para que obtenham a vida eterna e para que nós vivamos juntamente com ele e com Yahushua no seu reino. Então, pessoal, levem muito a sério a pregação que eu tenho falado, levem muito a sério a palavra de Yahweh, não neguem a sua palavra, não neguem Yahushua, o nosso Salvador, porque nós já estamos no último dia. Busque a sua presença, busque se manter longe de todo o pecado, até porque vocês estão sendo testados. Esse teste, pessoal, é sério, então não levem na brincadeira, tá? Fiquem na paz de Yahweh dos exércitos e de Yahushua, nosso Salvador e Redentor, que ao abençoe todos vocês, assim seja.